Olá, meus amigos, tudo bem? Está começando mais um Café Entre Nós. Eu sei. Quanto tempo? Um ano depois, estamos aqui hoje para gravar um episódio muito especial. Para quem não sabe, esse mês de março é o mês internacionalmente de conscientização da epilepsia. E hoje, devido a essa data, eu trouxe uma pessoa que tem não só experiência, né? Mas tem uma vivência profunda a respeito dessa doença. Eu queria já apresentar para vocês, né? Sem mais delongas. A nossa convidada de hoje foi muito difícil trazer essa mulher aqui. Vocês não estão entendendo. Queria apresentar para vocês aqui Rayane Bandeira. Salve de palmas para ela. Fique à vontade. Licença, querido telespectador. Esse convite demorou, mas ele tinha que chegar lá em casa, né? Tinha que chegar. É difícil, Querido difícil. esposo, né? É Tinha que difícil, chegar lá em casa. é difícil trazer essa mulher aqui. Teve um ano de podcast que eu já tentava trazer, mas é difícil. Eu acho que, na verdade, você se fez de difícil, né? Não é Desse bem, não é bem podcast. assim, Uhum. né? E hoje, março, né? Março Massa. é um mês aí. Quem conhece a Rayane e quem também me segue nas redes sociais, acompanha desde o começo a nossa batalha, a nossa luta com essa doença, né? Que atualmente, graças a Deus, está sendo uma doença, como pode dizer, invisível, né? Sim. Porque ela é uma doença Ela tá invisível. vindo muito a público, né? Isso, Ela exatamente tá vindo isso. mais a público. Exatamente isso. Em especial esse ano, né? Em especial, esse ano nós tivemos alguns episódios Episódios mais públicos, mais né? públicos. Por exemplo, na Globo, né? Big Brother Big Brasil, Brother Brasil. jogos de futebol. Isso movimentou muito as redes sociais. E tem muita gente, inclusive na rede social. Eu fiz uma pergunta lá: se alguém tivesse uma crise convulsiva ao seu lado, você saberia o que fazer? E, surpreendentemente, as pessoas não sabem o que fazer. Uhum. E hoje eu trouxe a Rai aqui, né, nesse dia especial, para que ela possa contar pra gente um pouco da sua história, quando começou, como começou, o que fazer, para vocês entenderem de que forma vocês também podem ajudar aquelas pessoas que estão ao redor de vocês, tá? O Café Entre Nós foi criado com um intuito. Ele é um café, né? Um café Um tempo de tem mesa. um tempo de mesa e tem esse trocadilho de fé. Café e fé. Por quê? Testemunhos de fé, história de pessoas como a da Rai, encoraja a gente, né? Encoraja a gente e isso, de alguma forma, faz com que a gente entenda, né? Sobre a dor do próximo, né? Isso também nos motiva e nos encoraja com nossas lutas diárias, tá bom? Mas eu queria que tu me ajudasse nesse momento. Com Eu queria falar certeza. de quem faz esse programa acontecer, né? Um ano depois, agora eu cheguei com algumas pessoas e surpreendentemente eles, vamos, tô contigo. Tô contigo. E uma dessas pessoas foi o Pastor Moisés. Pastor Moisés, que Dá tudo energia. da Tudo Energia, tudo referente à energia, lâmpada, né? Bocal, né? Material elétrico. Material elétrico, Luminárias. luminárias, tudo energia, tem tudo. E o preço, meu amigo. Então, Atendimento atendimento de excelente. qualidade. Então, você que quer comprar para sua casa ou alguma reforma que você começou, tudo energia. Você tem uma empresa, você quer revender, Tudo tudo energia. energia. Então, tudo relacionado a material elétrico você encontra na Tudo Energia. E esse próximo também sempre está com a gente. É um cara que abraça a causa, né? O nosso amigo Emanuel Pimentel. O maior O corretor maior corretor. imobiliário A de... lenda. Não existe ninguém maior que ele em Belém. Não tem como. Ah, inclusive, queria Parabéns. parabenizar você, meu amigo. Segundo ano consecutivo ou segunda vez? Acho que é segundo ano consecutivo. Consecutivo, levou essa premiação aí de consultor imobiliário do norte, né? Região, Da é. região norte toda. Você é referência, meu amigo. Meus parabéns e muito obrigado pelo apoio de sempre. E, em especial, nesse episódio, a gente tem um patrocinador novo, Sim. que é o Divino Açaí. E disso você entende. De açaí eu entendo. Uhum. Meus amigos, o Divino Açaí, esse cara simplesmente já exportou mais de 1 tonelada de açaí. Revolucionário no ramo. O cara é diferente. Simplesmente, eu sou fã.
Eu sou fã. E me perdoe aqui se é uma tonelada ou se é 1 milhão, não sei. É um negócio gritante. Grande, É um né? negócio grotesco. E ele também tem pontos em Belém, que é o melhor açaí que tem em Belém. Então, o nome já diz. Divino. Então, o açaí, meu amigo, é com esse rapaz aí. Diego, muito obrigado pelo apoio, viu? Que Deus te abençoe. E eu queria que você falasse desse patrocinador, que sempre tá com a gente, graças a Deus. Dual Agora é Físio. comigo. Não é não? Dual Physiocare, a empresa especializada em atendimento fisioterapêutico domiciliar, que nada mais, nada menos tem como fisioterapeutas esse rapaz, Robson Bandeira, Opa. e essa moça que vos fala, Rayane Bandeira. Mas uma pergunta que sempre cai assim no nosso WhatsApp, cai Uhum. O dia todo. o dia todo a pergunta é: você já tem em qualquer lugar? A fisioterapia que vai até você. E se chover? A gente tá lá. E se tipo, pegar fogo na rua? A gente passa no meio do Se fogo, fecharem a chega lá. rua, por exemplo? A gente pula, Se vai por outra energia. rua. A gente pega a lanterna e vai também. Rapaz, então compensa. Compensa. Então, às vezes, se chover, não precisa sair de casa? Não, olha só. Meu Deus. Fisioterapia domiciliar. Pós, pré-operatório, fisioterapia na loucura. saúde do idoso, Do idoso. pilates em casa. O idoso precisa, hein? Com certeza. Quem tem um idoso em casa? Qual seu mundo tem um idoso? Todo mundo conhece um idoso, Sim. né? Sempre tem alguém precisando de fisioterapia. Como tá o idoso de vocês? Vai é ficar essa pergunta a pergunta no ar. que não quer calar, né? Uhum. Então é isso. Vamos ao que Então- importa. É muito bom ter você aqui, sabia? Ó, lá vem. Parece que assim. Então, mais suspeito pra Não, falar. é real, de verdade. Isso aqui é. Vamos lá. Falando de epilepsia, né? Aí é um assunto delicado, porque, como eu falei anteriormente, as pessoas não sabem o que fazer, Uhum. né? As pessoas não sabem. Muitas pessoas colocam a mão na boca. Eu já fiz isso, né? Já. Eu lembro quando teve a primeira crise, eu fiz algo muito errado. Inclusive, meu dedo é muito cortado, porque eu colocava o dedo porque ela ia enrolar a língua, Uhum. né? Mas eu queria que tu contasse quando tu descobriu a epilepsia, né? Então conta pra gente. Bora lá. A epilepsia, ela entrou na minha vida e é o que acontece na maioria das pessoas, muito antes da gente saber que tem um diagnóstico, né? Então, grande parte da população que tem crises convulsivas recorrentes, né? Que tem epilepsia, elas não sabem, né? Elas não têm um diagnóstico fechado. Então, a princípio, eu achava que eu tinha câimbras dormindo, Sim. as famosas câimbras, né? Geralmente quem pratica atividade física, né? É muito comum de ocorrer. Mas toda noite, meu amigo, Fazer reposição de eletrólito, né? reposição de eletrólito, eu achava que o problema estava na água, na falta de eletrólito, né? Em quantidade de exercício Banana físico, que não comia. na falta de banana que eu não gosto, né? Enfim. Mas não. As minhas câimbras, né? As famosas câimbras, elas foram cada vez mais aumentando, né? E ela se apresentava para mim dessa forma, né? E quando foi em 2022, eu tive a minha primeira crise convulsiva generalizada, que é a mais comum, que vocês conhecem, né? Aquela crise feia, pesada, que as pessoas não gostam de ver, que você, né, teve muita dificuldade de lidar. Eu lembro que eu não reconhecia meu esposo quando eu acordei da primeira crise, né? por exemplo, né? E assim, o processo de diagnóstico para todo mundo que tem epilepsia, ele é um processo longo, ele é um processo demorado, né? Pela falta de escuta ativa, ele é um processo demorado. Pela falta de olhar um pouco mais humanizado dos médicos, ele é Né? um processo demorado, né? Então, não é uma doença fácil de diagnosticar e o diagnóstico é pesado. Por quê? Epilepsia não tem cura, né? Ela tem tratamento, mas ela não tem cura. E existem várias entrelinhas muito complicadas, invisíveis, dentro do contexto da epilepsia. Assim, esse fato que tu me falou sobre a escuta, a gente passou por muitos médicos. Sim. 8, 9? Por aí. Até chegar no atual médico que é o Dr. Francinaldo. Nesse período, sem saber o que tu tinha, o que passava na tua cabeça? A gente pesquisa muita coisa, né?
A gente pesquisa muita coisa, mas quando começou ao que eu sentia, ao que eu passava, ao que a gente passava, se encaixar, né, com algo, epilepsia, convulsão, né? Mas dentro desse processo, assim, foi bem desgastante, né? São médicos e mais médicos que eles não acreditam, por exemplo. Eu sou uma pessoa jovem, né? Eu sou uma pessoa jovem. Desenvolvi epilepsia, né, na vida adulta. Então, essa questão de fazer o acompanhamento com pessoas erradas, se posso dizer, ele é angustiante, é frustrante, né? E não Eu resolve, né? não resolve. Toma uma medicação ali para dor de cabeça, uma medicação para enxaqueca, que foi o que aconteceu, Uhum. né? Até ouvir de um médico, ó, que você tá me relatando aqui, parece que você tem, assim, um pouco de distúrbio do sono, né? Não parece muito que você tá tendo uma convulsão, né? Eu, tipo, Distúrbio ela? do sono? Não, essa aqui não. Sempre dormi muito bem, né? Sempre tive muita facilidade de dormir, então, assim, e quando eu ouvi isso Eles de um duvidavam, né? médico, essa dúvida, sabe? Eu lembro que eu saí da consulta muito entristecida, assim. E as minhas crises, que eu não conhecia na época, elas eram crises convulsivas parciais. Elas não se apresentam no padrão comum de que todo mundo conhece. Elas eram parciais, né? E até o processo chegar de diagnóstico, a sensação, ela é de frustração, né? Ela é de frustração em si. Então, por isso que eu deixo muito claro para todo mundo que tem algum relato, né? É muito comum ocorrer, né, as crises e a gente não ter um diagnóstico fechado, né? De fato. Como foi pra tu chegar, por exemplo, no teu médico atual? Porque tem muita coisa. Uhum. Tem muita coisa. Tem a parte da cirurgia, né, pra chegar nisso. Mas como foi pra tu chegar especificamente nesse médico? Eu queria que tu contasse essa história. Nesse médico. Após muitos nãos, né? Um médico, ele acreditou que eu tinha epilepsia, que por conta das quantidades de crises, né? Após você gravar, né? Ele pediu, Ele né? pediu pro Robson gravar uma crise convulsiva. Pra ele tá analisando, né, a situação. E aí, após o Robson gravar, eu acho que tu conseguiu gravar o final de uma crise, Sim. né? Um vídeo que eu não gosto de ver. É porque assim, né? É algo muito feio. Uhum. Quem já viu alguém tendo uma crise convulsiva sabe do que eu tô falando. Então, existe o lado de quem tem. A Rai teve bastante crises. E nessas crises, ela não sabe o que aconteceu, pô. Ela sabe porque o médico. Ó, eu só acredito que teve se tu filmar e me mostrar. E eu fiz exatamente isso. Então, quando ela viu que ela de fato tinha crises convulsivas, foi um baque pra ela. Até hoje, eu não gosto de ver o vídeo. Eu não Eu gosto não também. gosto. Ela também não, porque é algo muito doloroso pra quem vê. Imagine você tendo um filho, ou sua esposa, ou alguém que você ama, tendo uma crise, sofrendo, se mordendo, se batendo, e você, Se babando. se babando todo. O que você pode fazer? Só esperar passar, cara. O que tu tem que fazer é proteger ela pra não se bater, pra não se machucar, porque muitas pessoas se machucam. Isso é Virar muito... de lado. Virar de Pra lado. relaxar a mandíbula. Exatamente, porque acontece. As pessoas colocam uma toalha, uma Uma colher. colher. Isso é perigoso. Então, o que é que você faz? Protege a pessoa que está tendo a crise, vira de lado, né? E espera. E espera passar. Com calma. E o que é difícil de ter. Uhum. Porque quando você tá ali, esses 30, 40, 1 minuto e meio, 2 minutos de crise convulsiva, é uma eternidade, meu amigo. Então o médico chegar, ó, eu quero que você grave para poder ver. E foi o que eu fiz. E aí foi a parte mais pesada, né? Pra gente, assim. Foi 2023, né? Aí o médico acreditou. Realmente você tem, Ó, né? acho que é crise, hein? Isso aí eu acho que é uma crise Realmente que você tá você tendo. tem crises convulsivas, né? Pelo seu relato, por esse vício e tudo mais. Eu vou entrar com uma medicação aqui. E aí é que vem um baque, né? Entra outro probleminha, né? Entra outro problema, né? Uma medicação. A medicação, ela
São inúmeras, né? Os remédios, as possibilidades de medicação que existem para a epilepsia, eles são inúmeros, né? Alguns mais fortes, outros mais fracos, mas sempre existem os efeitos colaterais, né? E eu comecei a tomar essa medicação em 2023, né? Nós nos casamos em 2023. E logo após, assim, uns 2, 3 meses, eu descobri que eu tava grávida. E você teve uma crise, né, no dia do Eu casamento. tive uma crise no dia do nosso casamento, né? E eu descobri que eu tava grávida nessa entrelinha toda, né, do processo. E aí é que vem Aí vem o outro. as experiências maiores, mais difíceis, né? Eu acho, pra todo Eu mundo. lembro que a médica. A gente mudou foi obstétrica? Foi o quê? Obstetra. A gente mudou de obstétrica porque ela foi super grossa, né? Foi. Eu acho, não achei errado, né? Não, O falar. né? Mas é o modo de É o falar. modo de falar, porque o jeito que ela falou foi muito estúpido, Uhum. no meu ponto de vista, né? Sim, ela falou: "Você tá maluca de engravidar?" E eu não sabendo o que responder, Se tiver sabe? uma crise, você vai abortar essa Você vai criança. abortar essa criança. Desse jeito. E, tipo, como se ela não estivesse me falando nada demais, entendeu? E aí vem todo o medo, que ele já envolve, né? Você imagina, você tem epilepsia, você não tá grávida, você já tem medo, né? Da doença, do diagnóstico em si. Agora você coloca junto com o contexto da maternidade. Então, ela falando dessa forma que ela tava falando comigo, foi assim, eu acho que um dos momentos mais difíceis da nossa vida relacionada à doença e à maternidade em si. É porque, assim, por mais que a gente sirva o mesmo Deus e acredite que ele pode fazer, e a Zoe, inclusive, é um Nós testemunho somos. vivo disso, né? De confiança em Deus. Uhum, Porque a Rai teve uma crise, assim como ela disse. E imagina você ver 9 meses, é, imaginando que a qualquer momento você pode ter uma crise e a voz daquela médica na tua cabeça. Se tiver uma crise, você vai abortar. uhum. E a Rai, com 7 meses, um barrigão já, ela teve uma crise, assim, fortíssima. Fortíssima. E esse dia foi muito louco, porque quando ela tinha as crises convulsivas, ela fazia muita força na barriga, né? E nos braços, nas No pernas, corpo inteiro, no né? corpo inteiro, né? Fazendo um movimento, acho que era de extensão, né? Acho que era Hum, para trás. É de fechamento mesmo. Era de fechamento. Uhum. E nesse dia, simplesmente, as extremidades todas se contraíam, menos a barriga. Até o rosto, né? Até o rosto. Quem é da área da saúde vai saber o que eu tô falando. Eu tive nessa convulsão com 7 meses de grávida, por exemplo, eu tive petequias no rosto inteiro. Sim. Ou seja, tipo, quase estourou Os tudo, assim, vasos. os vasos, sabe? Mas a minha filha ficou, né, intacta, Não saudável, né, contraiu todo esse tempo. nenhum músculo do abdômen da Rai. Nenhum. Nenhum músculo. Primeira coisa, quando eu voltei, foi a primeira coisa que o Robson falou pra mim, né? Então, a gente já começa por aí, as mãos de Deus, né? É, A parte da fé envolvida no exatamente, contexto. porque a gente vivia no escuro, né? Uhum, Eu acho, antes de encontrar, eu lembro que no dia da entrevista com o doutor, da pré-cirurgia, né? Uma das coisas foi a gente falou, ó, Deus enviou o Senhor. uhum. Deus enviou porque quando a gente não via mais nada, né? Quando tudo tava totalmente escuro, que a gente via um dia de cada vez, Um dia de literalmente. cada vez. E a gente orava assim pra Deus, Senhor, nos dá uma luz. E as pessoas, elas esperam que às vezes um anjo desça na frente delas e fala, ó, eu ouvi sua voz, eu sou. Mas não, envio é Não. através de pessoas, né? Deus trabalha com pessoas, cara. Uhum. E ele enviou o Dr. Fracinaldo pra nossa vida, que foi o médico que operou a Rai. E eu queria que a Rai contasse sobre isso, né? Sobre esse momento. Como é que foi pra ela? Em 2024, né, nós conhecemos ele. E o Dr. Francinaldo é um médico especialista em epilepsia. Ele atua aqui em Belém e São Paulo. E assim, desde a primeira consulta, desde o primeiro contato com ele, a gente sentiu uma calmaria no meio do caos, É. né? Porque a epilepsia, ela tem muitas entrelinhas, né? De cansaço, desgaste físico, desgaste emocional, né? São gatilhos dentro da epilepsia. E no momento em que eu era já mãe, né?
tem aquela rotina que nós mães sabemos, né? Que é uma rotina mais pesada. Eu comecei a ter cada vez mais crises, né? Não sei se eu falei aqui, mas as minhas crises, elas eram crises convulsivas generalizadas e parciais em sono profundo. Mas depois que eu tive a minha filha, eu comecei a ter crises parciais acordadas, sentada numa cadeira, assim, a ponto de ter uma crise certo dia e um vizinho do apartamento do lado me socorrer, né? Entrar em casa e me viu passando mal no sofá, por exemplo, com a minha filha dormindo lá no quarto. Então, Mão de Deus. mão Isso é de mais um Deus mais uma testemunho. vez. Mão Conta, de conta Deus essa mais uma parte vez. pra gente. Desse. Tinha um apartamento, só pra iniciar, no Aham. lado do nosso apartamento que não morava ninguém. 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 A Ninguém. gente já estava morando lá, tipo, quase 2 anos. anos. E não tinha ninguém nesse Ninguém apartamento. nesse apartamento. Porém, nesse dia. Ele foi trabalhar, né? E aí tinha um horário que eu não ficava com ninguém em casa. É. E aí eu tava fazendo a neném descansar, né? E eu senti, né? A epilepsia nada mais é do que um desequilíbrio no cérebro em que existem, é como se fossem, para ser mais simples de explicar, curto-circuito ali. O cérebro entra em curto-circuito, né? E aquele momento ali, ele apaga, né? E ele apaga justamente para ele poder retomar, né? Então, eu senti nesse dia como se eu tivesse tido um curto-circuito no meu corpo. E imediatamente eu liguei pro Robson. E eu falei pra ele, amor, eu acho que eu tô passando mal. Eu só fiz colocar a neném na cama. Eu lembro que eu coloquei um travesseiro, né? E eu não sei dizer pra vocês como, mas eu cheguei na sala. Nisso que eu cheguei na sala, eu só me joguei no sofá e eu já estava passando mal. Tendo uma crise, né? Já tava Mais tendo uma claro. crise. E o vizinho, que não tinha Que vizinho, não né? morava ninguém lá. Ele disse que ele foi lá na sacada porque ele estava visitando o apartamento que ele ia colocar para vender. Então ele foi lá na sacada tomar um vento, alguma coisa assim, e ele olhou pro lado e me viu passando mal. E por coincidência, a gente tinha deixado a porta aberta do apartamento e ele entrou. E aí foi que ele me acalmou, assim. Aí quando eu vi uma pessoa, assim, eu lembro A que eu filha fui dele tava me lá. acalmando. E ele entrou com a filha, e a filha dele foi lá pro quarto com a Zoe, porque ele disse que eu só falava nisso, a minha bebê, né? Então foi uma das experiências já relacionadas a uma experiência com Deus, né? Que nós tivemos em meio a tudo isso. E aí, voltando pro Dr. Sim, Francinaldo, nós encontramos ele, né, através de um casal de amigos nosso. E a nossa primeira consulta, ela foi muito, muito assim, tranquila, né? É muito diferente, eu deixo isso muito claro na rede social. Você lidar com a epilepsia sendo acompanhada por um médico especialista na área, né? E você lidar com a epilepsia sendo acompanhada por um cirurgião, né? Especialista na área, Com que é o caso do certeza. meu médico. E você ser acompanhada apenas por um neurologista, né? O Muita olhar, ele é muito diferente, né? Então, é uma das dicas que eu dou para quem tem alguma doença neurológica, né? Sempre a gente indica aí, né? A gente sempre indica ele, né? E ele, logo de cara, pelo meu relato, ele deixou claro o que ele achava que era, né? Como ele achava que era a minha questão de saúde, né? E assim, passou diversos exames, né? Diversos exames específicos que eu ainda não tinha feito até então. Ressonância magnética, como qualquer outra que eu já tinha feito, mas fiz polissonografia, fiz mapeamento cerebral em vídeo com eletroencefalograma, né? E de 6 horas, 12 horas, que eram de possíveis possibilidades de pegar uma crise. Um gancho muito importante aqui, tá? Como tu posta os vídeos nas redes sociais a respeito de epilepsia, muitas pessoas se identificam que tu tem, mas não tem diagnóstico, Não. né? E fala um pouco a respeito disso, porque nem sempre as pessoas, o médico, o exame consegue pegar o momento Não, exato não das pega. crises. É algo que eu deixo muito claro na rede social, é que às vezes não é que você não tenha a epilepsia, né?
Porque aparece que seus exames estão dentro dos padrões de normalidade. Aquele ator lá, né, do que teve, a Uhum, crise, deu dentro dos padrões de fizeram normalidade, 3 né? baterias e não, você Dentro tem dos normal, não tem padrões, não. né? Mas não é isso, né? É que talvez o exame e o tempo do exame tenha sido feito de uma maneira, né, não eficiente, né, para cada caso. Porque existem vários casos e a epilepsia ela se apresenta de diversas É formas, né? verdade. E então precisa de um acompanhamento muito específico. Por isso que a gente deixa muito claro que muitas pessoas não têm diagnósticos fechados e não fazem tratamentos corretos, Adequados. adequados para controle de crises, né? Então, quando eu fui diagnosticada pelo Dr. Francinaldo, a minha epilepsia ela era associada a uma esclerose do meu hipocampo, ou seja, uma parte do meu cérebro estava atrofiada há um tempo e isso estava gerando crises convulsivas recorrentes, resistente à medicação. Que aí vem um Tem ponto. tudo isso, né? Existem pessoas que não são resistentes à medicação, né? Consegue Ou controlar. seja, tomar uma medicação ou duas, controla. Eu já recebi vários relatos. Eu não precisei passar por cirurgia. Eu tô há Uhum. 30 anos sem crise, entendeu? E por outro Mas lado, as não. pessoas dizem, eu posso operar? E aí são coisas que a gente sempre deixa clara pela Exatamente. experiência, né? Como ela se apresenta de diversas formas, diversas medicações. Existem pessoas que vão controlar com remédio e tem pessoas que não. No meu caso, eu não controlava. A medicação, ela ia no limite. Qual foi o limite máximo? Levetiracetam, cheguei na época da gravidez, 3.000? 3.000 miligramas por dia. Pode. Lacosamida chegou, acho que a 400, 500 miligramas por dia. Então, tem outros remédios, né, também. E chega no limite da medicação, mas a crise não controla. Muito pelo contrário, muitas das vezes ela vai aumentando, né? Ela vai tentando se sair daquela miligrama de remédio, né? E aí, outro ponto, né, que tu falaste, Ai, você operou? Qual foi seu médico? Meu sonho é fazer a cirurgia, né? Que é o que eu mais recebo, por exemplo, no TikTok, né? O Pode relato falar de... TikTok aqui. Desculpa. Brincadeira, pode falar assim. É que eu sou inexperiente. Pode falar. O que eu mais escuto, né? Eu também quero operar. Qual foi o seu médico? Mas não é assim, né? Nem toda epilepsia, ela é operável, né? Uhum. Nem toda epilepsia, ela é controlada com cirurgia. Mas felizes os casos, né? Em É tudo que muito nós temos desconhecido, saídas. né? Ele é um mundo, eu falo que é um mundo, né? É um mundo. A gente que tem um diagnóstico de epilepsia, a gente vive em um mundo que só quem tem, É verdade. ou a família de quem tem, Sabe como é. sabe como é esse mundo, né? E o objetivo principal, né, da gente fazer vídeos, da gente fazer ações no mês de março é informar sobre esse mundo. Exatamente. Porque existe uma entrelinha muito forte, né, de falta de conscientização sobre o assunto, de falta de informação, ignorância, preconceito, né, sobre a epilepsia, sobre as convulsões. O que você ouviu na farmácia? Você compartilhou comigo ontem, ela falando que um rapaz teve uma crise. Tá, foi. Na verdade, foi uma moça que entrou em contato comigo no Instagram. E ela falou, nossa, eu vi o teu caso. Menina, um rapaz teve uma crise convulsiva aqui no meu trabalho. E ela falou que ela trabalhava numa farmácia. E, nossa, foi horrível, não sabia como lidar. Foi muito feio. Ele até fez o número 2. E aí, nem sei se eu posso compartilhar essa fase. Que tem relação com a maternidade, né? Pode, pô. Só que tu, pelo amor de Deus, por favor, inclusive. E aí, assim, a epilepsia tem uma entrelinha da vergonha, né? Infelizmente. Então, não é só a convulsão, é o pós-crise, né? Quem tem convulsão vai saber o que eu tô falando, né? Quem já teve alguma vez na vida e tem crise controlada hoje em dia, mas vai saber o que eu tô falando. Mas um ponto que me deixou muito com medo e com vergonha, na época que eu tinha muitas crises, é porque eu precisava ser carregada mesmo, sabe? Ser carregada no colo pós-crise, porque muitas das vezes ou eu não conseguia falar, ou eu não conseguia me mexer por tanta fraqueza pós-crise, e dá uma vontade desesperadora de vomitar, fazer o número 1 e fazer o número 2 ao mesmo tempo. Então é como se o teu corpo tivesse contraído tanto numa crise que ele, no pós-crise, ele
se solta, É de né? relaxa, né? E aí, quando essa moça me falou, né, sobre o rapaz ter passado mal no local de trabalho dela, e ela ter ficado, né, achando aquilo ali horrível, Uhum. né, aquela situação, eu me lembrei de quando eu tinha muitas crises assim, generalizadas, e do caos que foi pensar na maternidade com as crises, né? Porque eu olhava pra mim, um ser, um ser humano comum, tendo crises e tendo uma filha, né? E eu acho que foi uma parte bem difícil da Sim. nossa vida. Eu não me via mãe, simplesmente eu não me via tendo uma filha e podendo cuidar dela, né? Que a maioria das pessoas, elas desistem até, né? Depois do diagnóstico, elas desistem de ter uma família. Elas falam, não, eu não vou engravidar, eu não vou ter filho. Entendeu? Então, eu tive experiências com Deus fortes a respeito disso, né? Que eu acho que até hoje eu nunca levei muito a público, né? Mas vou contar logo um aqui. Por favor. Eu lembro que quando começou a aumentar as doses do levetiracetam e da lacosamida, eu senti como se eu tivesse entrado em depressão. E eu lembro que comecei a sentir vontade de morrer mesmo, né? Tristeza, muita dor, muita sensação de desânimo, de querer acabar mesmo com a minha vida. E acreditando num Deus vivo, né? Ouvindo a palavra de Deus. Cara, e aí é que entra a contradição, né? No meio disso tudo. E aí eu lembro que, pelo histórico do Robson, eu não tinha coragem de falar pra ele, mas que muitas vezes eu sentia vontade de pôr fim naquilo, né? Eu ali, grávida, tendo convulsão. Então eu me via com vontade de não levar à frente a minha vida nesse contexto de doença que não tem cura. E a gente foi para um, Pra uma um vigília, eu acho. culto, Foi um uma culto, vigília, é. alguma coisa assim. E eu tava muito triste, sabe, nesse momento. Eu tava muito mal. E aí eu lembro que durante um momento de oração, a irmã veio orar comigo, né? E ela me deixou uma palavra. Ela disse que o Senhor falava pra ela que ele tava me dando vida, né? E que era pra eu crer naquilo. E que eu sabia do que ela tava falando, né? E que aquilo que eu carregava me daria vida, né? Daí veio o nome da. E daí vem o nome da nossa filha, né? Da Zoe, que significa vida. E eu peguei muito pra mim, assim, aquela palavra. E, obviamente, que o Robson não sabia dos meus pensamentos, né? Não sabia do medo que estava no meu coração a respeito de me matar mesmo, Sim. na época. Quando foi no final do culto ali, ela explanou, assim, porque muita gente já conhecia o Robson naquele meio. E aí ela deixou bem claro que nessa noite o Senhor estava quebrando, né? O velório, né? Ele estava tirando da nossa Da nossa casa casa. o espírito de morte, o velório, que estava tentando, né, nos afligir. E assim, nossa, foi uma experiência mesmo para mudar a minha perspectiva a respeito do contexto de saúde e maternidade, né? E eu consegui criar forças maiores para seguir em frente a partir desse momento, né? A gente já entrou num contexto, né? Uhum. Que é sobre fé. Uhum. Eu acredito que nesse momento de ser diagnosticado com uma doença, independente, seja epilepsia ou qualquer outra doença, a primeira pergunta é: por que eu? E Deus, por quê? Uhum. Tu passou por essas fases. Passei, eu acho que todo mundo passa, né? Como foi pra ti? Porque, ok, eu te conheci, te reencontrei uma mulher que não parava. Eu até falava disso, né? A Raíssa ia às 6 horas de casa pra trabalhar, pra dar aula de pilates.
Ela ensinava 11, atendia 2 pacientes, ia pro CrossFit, voltava pra atender, depois fazia uma corrida e vôlei, chegava em casa e dormia. Essa era a Rai. E simplesmente do nada a Rai precisa parar tudo isso. Como foi que tu conseguiu lidar com isso, né? E onde Deus ficava nesse meio termo? Uhum. Existiu uma Rai com Cristo de diversas formas, né? Essas fases, né? De diversas formas, até hoje, eu falo. E só de lembrar, né? Eu começo a lagrimar. Desculpa, gente. Mas o diagnóstico com Cristo, eu sempre vou falar pra todo mundo que ele é muito mais fácil, né? Mas o processo pra levar essa facilidade que ele é difícil. Então, o Senhor, ele nos diz que nós devemos entregar tudo a Ele, né? Mas tu já me contou como eu era. Então, deixa eu contar pra vocês. Qual, acho que até hoje, o meu maior defeito? Independência e autossuficiência. E a epilepsia, ela veio pra quebrar isso na minha vida. E o Senhor mesmo me disse, né? Que ele veio, ele veio pra me ajudar, né? A me mostrar Jesus através da minha vida para outras pessoas, para quebrar o que nós amamos, né? Que é ser independentes, autossuficientes Eu demais. consigo, eu faço. Eu posso, eu quero, eu vou, eu faço. Eu consigo, né? É tirar o eu mesmo de mim. E esse processo foi muito, muito difícil. Eu sempre tive muita dificuldade de entrega, né? De abrir mão de coisas. E Cristo o tempo todo me dizendo, sabe? Que eu tinha que abrir mão, que eu tinha que deixar, que eu tinha que passar pelo processo de aceitação, né? Da doença e de tudo que a doença tava me tirando, né? Viver dependente de Cristo e de pessoas é muito diferente do que nós, seres humanos, estamos propostos a ser, né? Nós, seres humanos falhos, né? Desde a hora que nós acordamos, nós não queremos que a nossa vida, por mais que a gente fale, né? Eu quero que seja feita à vontade Né? de Só Deus. se tua vontade foi igual a minha. Aí eu quero. E aí é que pesa, né? A gente tava. Deu uma passada assim, eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso. Uhum. A gente falou sobre o preconceito. Uhum. Sobre o preconceito. Historicamente, a gente via muito a epilepsia, as crises convulsivas, com uma certa manifestação de espíritos. Possessão né? demoníaca, Possessão demoníaca e Uhum. outros, né? Isso historicamente. Como é pra ti? Tá? Esse historicamente, em primeiro lugar, ele não tá muito longe Historicamente da não realidade tá atual, longe. né? Quando a gente fala sobre levar informação, o que a gente tá fazendo aqui hoje? Uhum. Levando informação de que talvez aquele irmão da tua igreja que tem uma crise convulsiva e não tá tendo demônio, ele tá tendo uma crise epilética. E é nesse ponto que é delicado, né? Muito nesse delicado. ponto que eu queria tocar contigo. Como é estando do outro lado da moeda? Tu sentiu alguma vez preconceito ou, sei lá, algo do tipo? Uhum. Enfim, tu entendeu. Entendi. Fala sobre. Tá. Existe, até hoje, esse preconceito por parte de pessoas que acreditam em Deus, né? Mas que veem a epilepsia como uma possessão demoníaca. Isso é público, né? E existiu uma parte da minha vida com a doença em que eu tive repúdio de falar para as pessoas Que eu tava mal. que eu tava mal. Que eu tinha tido uma crise. Só pra não ouvir o que elas... Só pra não ouvir algo do tipo, olha, acho que você deve fazer o jejum tal. 21 dias. O jejum, isso. Acho que você Mas tem tu que tá entrar orando. no processo de oração desse tipo. Tá orando de madrugada, sabe? E aquilo me doía, sabe? Me doía.
Porque eu sempre ficava me cobrando. Falava, eu não tô orando. Será que eu tô orando Eu pouco? tô Tinha orando que orar mais. pouco. É porque é como se fosse Jó, né? Os amigos de Jó estavam ali, ele Aham. estava passando por tudo aquilo, até parecia ser uma ajuda, mas no fundo era. Mas É tu um, fez alguma é um coisa. julgamento por trás, É um né? É um julgamento por trás. julgamento por trás. Alguma coisa tu fez, Jó, pra estar passando por isso. É, Então, tipo, tu sentia isso. eu sentia isso, e aí foi um momento assim que eu comecei a não falar mais para as pessoas que eu tinha dormido mal, que eu tinha tido uma Crise crise. ontem. Ontem eu começava a não falar mais que eu tinha crises, né? Porque a carga relacionada ao mundo espiritual, Uhum. ela é muito pesada, sabe? Muito pesada. As pessoas, elas não tratam como uma doença crônica, Como qualquer outra como doença. qualquer outra doença, né? Elas não tratam dessa Tá com forma. dor na lombar? Elas, Tô. Olha, elas não vão falar que tu tu tá não com dor fez, na não lombar e fez o tu jejum, não né? fez o jejum tal, entendeu? Não, elas não tratam dessa forma a convulsão. Por ter esse histórico E relacionado não à possessão. entendam a gente mal, tá? A gente não tá Não, dizendo que, tipo assim, pô, a gente não. pode orar, Sim, né? A gente pode orar sim, por ti? sim. Quantas orações a gente em Quantas orações casa? fizeram a diferença na nossa vida Nossa, espiritual, né? teve momentos que, tipo, a Rai tava muito mal, tinha tido crise. Inclusive, esse é um momento muito bom da gente agradecer todas as pessoas que Com estiveram com certeza. a gente nesse Quantas vezes o processo. pastor Moisés não foi em casa, né? Quantas vezes? Thaís, Dirigiu o as que. meninas, a Alessa, a Bruna, Exatamente. Dani, sabe? Isso. Pessoas que Nossos amigos foram mesmo, alicerces com a Rafa. gente orando. Não, a gente não está falando disso. Não, a gente não tá Tá? A gente falando tá disso. falando do quesito de. Ah, tu teve crise. Ó, talvez. Mas tu orou, tá orando de madrugada, tu tá É. levantando às 3 pra orar. E aí a Rai fez tudo, pô. A Rai fez jejum. A Rai orou de madrugada. A Rai fez campanha, fez isso, aquilo. E sempre assim, tá faltando uma coisa. Uhum. Entendeu? É disso que a gente tá falando. E aí entra no quesito de cura, Entra no quesito de cura. Aí um que outro também ponto. foi um ponto pesado, né? Cara, mais uma vez, queria deixar muito claro que a gente não Uhum. tá falando que Deus não pode curar. É, Pelo não. contrário. Pelo contrário. Deus pode curar a hora que ele quiser, cara. Uhum. Pode, mas tem pessoas que ele não vai curar. Simples. E E que foi essa- aí que ele falou E comigo. foi. Olha só que louco, né? Não, eu quero que tu fale, por favor. E foi aí que o Senhor falou comigo, né? Eu sempre, depois que a gente conhece o Evangelho, que a gente entende o processo de cura, né? De quantas pessoas o Senhor curou? De até hoje, quantas pessoas ao seu redor são curadas de doenças, de enfermidades, de diversos tipos, né? E aí isso me acabava por dentro. Isso me deixava muito mal. Não chega a minha vez? Não vai chegar a minha vez. Isso me deixava com raiva, tu lembra? Lembro. Isso me deixava com raiva. Não com raiva de Cristo, mas com raiva da situação toda, sabe? Até que um dia eu ouvi claramente o Senhor falando comigo, sabe? Eu ouvi ele dizer, filha, não é que eu não te curei, né? Mas é que talvez você devesse pensar, devesse olhar pela perspectiva de que você pode usar, né, a sua doença para curar outras pessoas. O teu testemunho para cuidar e curar a vida de outras pessoas. E isso foi, nossa, foi um tapa na minha cara, sabe? Porque é muito fácil a gente falar sobre milagres, sobre cura, vivendo ela ali, né? Mas é muito difícil falar sobre milagres, sobre um Deus que tudo pode, que tudo faz, Mas que não te cura. não vivendo, mas que ele resolveu não me curar, né? Mas ele tudo pode, ele tudo faz. Independente disso. E claramente a gente consegue ver a mão de Deus assim, Em tudo. em bondade conosco, Uhum. sabe? O quanto que a gente aprendeu com isso, o quanto que a Rai aprendeu com isso, o quanto que a gente consegue entender que ele é um Deus que tudo pode fazer, mas que ele usa todas as coisas, Todas as coisas. coopera para o bem daqueles Para o que o bem. amam, cara. E isso é extraordinário.
E aí foi mais um ponto que ele tocou na minha dependência, não só dele, mas das pessoas. E é uma forma dele agir sobre a minha vida para que eu consiga agir sobre a vida de outras pessoas. Então, é o meu ponto de vista sobre a epilepsia, tá? Deixo claro isso, né? É a minha experiência sobre ter convulsões, sobre ter um diagnóstico de não ser curada ou ser curada até certo ponto, né? Para poder manifestar a graça dele sobre a minha vida para outras pessoas, né? Tem pessoas que não têm crises controladas. Eu tô com crises controladas desde setembro de 2025. Aí um ponto importante pra eu tocar, tá? Porque as pessoas acreditam que, é tipo uma apendicite, né? Tá Uhum. inflamado, cortou, fechou, passou. Passou. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Mas tu parou de tomar remédio? Não, eu não parei de tomar remédio, né? E aí que tá. A aceitação do tratamento, ela é extremamente importante. O Robson sabe, meus amigos próximos sabem. É mulher difícil, Eu meu sou amigo. uma pessoa muito difícil, Não, né? a Rai simplesmente, aqui a gente tá no carro, de boa, ela falou, amor, te contar um negócio. E aí eu, sim, mas tu vai ficar com raiva? Quando já fala assim, aí já fecha a cara já. Pode falar o que foi. Faz 2 meses que eu não tô tomando remédio mais. Depois de operar, né? Depois de operar. Eu resolvi que eu ia tirar meu remédio, mas é que eu não ia contar nada pra ninguém. Segredo, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim. São processos da nossa vida que a gente precisa ter aceitação. Processos. Processos. A gente precisa entender. Se você tem que tomar aquela medicação, você tem que tomar aquela medicação. Seu médico não tirou por algum motivo, ele colocou, Muito pelo contrário, depois que eu operei, tive que aumentar a dose de remédio, né? É verdade. Mas é muito diferente hoje em dia, né? O que mudou? Não tenho umas crises convulsivas generalizadas, nem parciais, desde setembro de 2025. Esse ano, ela veio se apresentando em forma de crise de ausência. Para quem não sabe, quem não é do mundo da epilepsia, as crises de ausência são: tô aqui nesse podcast, a minha semana foi difícil ou não por algum motivo, e simplesmente eu posso Ela apaga. parar. Olhando sério pra ti. Olhando para vocês, eu posso parar aqui ou posso parar e apresentar alguns movimentos involuntários. Mão, Sutil. boca, Olho. algo bem assim, bem pouco, sabe? E é um ponto que se apresenta muito em crianças, né? Crianças que são diagnosticadas geralmente apresentam muito crises Crise de de ausência. ausência, né? Então, o que mudou na minha vida? Hoje em dia, eu tenho um processo de aceitação muito maior sobre a doença. Eu entendo ela muito melhor, nada melhor do que a informação. Um dos motivos do nosso podcast hoje, a consciência sobre a doença. A minha vida foi voltando aos poucos, né? Trabalho, eu sou uma pessoa que eu trabalho, eu consigo cuidar da minha filha muito Tem melhor gente que hoje não em dia. consegue, Tem né? gente que não consegue, né? Tem gente que, infelizmente, a medicação ou as sequelas das convulsões não deixam a pessoa trabalhar, não deixam a pessoa ter uma vida normal. E, mais uma vez, eu vou falar a respeito de Cristo, porque foi algo que eu recebi do meu próprio médico. Ele falou que ele ficou bastante surpreso pela quantidade de crises que eu já tive, né, durante esse processo, eu não ter nenhuma lesão além da memória. Além da memória. Mas demência, alguma doença mental mesmo associada grave, sabe? Porque às vezes as pessoas ficam sem conseguir falar, sem conseguir ter, né, uma vida Independente. independente. E as medicações, elas são terríveis, né? Pra dentro desse contexto. Então, é basicamente isso, né? A respeito do que mudou na minha vida depois de cirurgia. Que é uma das coisas que as pessoas me perguntam Tu consegue, também. por exemplo, uma coisa que tu não falou aqui, Hum. mas que era algo que tu tinha medo, né? Que era dormir com o caso, por exemplo, hoje. Algo que eu não fazia e eu tinha muito medo. Como minhas crises eram em sono profundo, era dormir com minha filha, né? E eu, assim, eu achava... quem é a mãe que não quer dormir com o filho, né? Nem que seja um pouquinho, assim. Então, durante muito tempo, eu não dormi com ela.
Não, de manhã não ficava com ela dormindo nem, Ela porque é um pondo, horário que eu tinha muita crise, né? Era bem cedo. Cara, a Rai era muito louco. Olha só. Eu fui desenvolvendo técnicas. Técnicas. A Rai tinha crise convulsiva entre 4h30 da manhã até 6 da manhã. Uhum. A generalizada, profunda. Então, o que eu desenvolvi? Eu falei, ó, eu tenho exatamente 20 segundos para acordar ela. E era isso que eu fazia. Então, a Rai despertava, segurava no meu braço, gritava, né? E nesse período eu tinha 20, 30 segundos para carregar ela no colo, colocar ela em pé e ficar chacoalhando ela até ela acordar. A gente viveu assim por 2 anos. Muito tempo, né? 2 anos. Muitas noites Muitas assim, noites. muitas noites. Aí a gente ia pra retiro da igreja. Eu falava, ó, eu tenho que dormir Aham. do lado dela. Do nada, pai, 4h30 da manhã eu pulava da rede, colocava ela em pé, não tinha como ela Todo mundo vendo. chacoalhar ela, colocava ela em pé. Aí ela voltava do nada. Em pé. Hã? Mas podia acontecer às vezes que eu não voltava, É, né? às vezes eu não conseguia. É, Mas era porque um muitas menos. pessoas que convivem com a crise convulsiva parcial pode acontecer da Evoluir, né? crise convulsiva evoluir para uma generalizada. E aí acontecia às vezes, né? Infelizmente. E apesar das nossas técnicas, né? É. Então a gente viveu assim durante um bom tempo. Até que hoje em dia a gente dorme bem, Hoje né? a gente dorme bem e Hoje em dia. dorme. E durmo, E daí galera. E dorme. Quem durmo. dorme é Quem ela. durma sou eu. A gente tá finalizando, tá? Eu queria que tu deixasse uma mensagem aqui para dois públicos, Uhum, tá? O primeiro público é aquelas pessoas que foram diagnosticadas com epilepsia, acho que estão vivendo como a gente viveu por muito tempo no escuro, uhum, porque essa é a sensação é de não ver nada na frente. E o segundo público é quem tá de espectador. São aqueles que ou tem um amigo que não tem a dimensão do tamanho da luta que é, porque é uma luta muito grande, uhum, e daquelas pessoas que veem, né, sem ser amigos, mas que veem outras pessoas, porque dá pra ser solidário, dá pra não causar estranheza, porque essa é a sensação que a gente tem quando vê terceiros vendo alguém tendo, é a estranheza do absurdo, né? uhum. Do meu Deus, E não precisa ser assim, que né? não precisa ser assim. Eu queria deixar uma mensagem para esses dois públicos, por Uhum. favor. Primeiro público, né? Pessoas diagnosticadas com epilepsia. Vocês, né, que assim como eu, passaram pelo processo de diagnóstico sem controle de crises, ou diagnósticos vazios, né, muitas das vezes, tratamentos que não deram certo, ou ainda passam por isso até hoje, não desistam. Não desistam de procurar outros médicos, sair até das suas cidades e procurar bons tratamentos, fazer bons exames, né? Não desistam disso, né? Porque algo que eu deixo claro para todo mundo, existe vida além do diagnóstico. A gente merece viver, né, como qualquer outra pessoa, dentro do direito de trabalhar, ir e vir. Existe vida ali, né? Maternidade, né? Então, não desistam de encontrar um caminho para um tratamento seguro. Propaguem essa informação, inclusive. Não aceitem que um médico venha dizer e venha a roubar a vida de vocês com medicamentos pesados, né? Mães de crianças que eu acompanho, né? Mães da epilepsia, por exemplo, mães de crianças que têm seus filhos dopados com medicações. Procurem o melhor tratamento para elas, né? Procurem especialistas na área, né? Sejam incansáveis, assim como eu fui, né? Porque através da vida de vocês, vocês podem gerar um testemunho, né? Vivo de que a epilepsia ou qualquer outra doença crônica que não tem cura, ela tem um tratamento que pode ser controlado e existe vida em nós. E vocês que acompanham, assim como meu marido me acompanha, minha família me acompanha com esse diagnóstico, sejam empáticos, né? Cada vez mais. Se você conhece um amigo seu que tem o diagnóstico, assim como o nosso casal de amigos foi atrás, né? Dani e Dedê foram atrás do que é meu médico, né?
sejam essas pessoas na vida deles, sejam essa luz, sabe? Eu recebo muita mensagem no TikTok, por exemplo, de pessoas que conhecem pessoas que têm e querem saber quem é o meu médico, né? Então, sejam essa luz, né? Sejam essas pessoas que buscam respostas o tempo todo. Muito obrigada, né? Por esse Opa. momento aqui. Vou deixar o nome do meu médico. Quem sabe a gente não Vou traz colocar o ele Instagram aqui, dele, né? né? Quem sabe a gente não traz ele Inclusive, aqui. hoje ele viria, né? Mas teve um Mas problema. infelizmente. E é isso. É. Ó, muito obrigado, tá? Muito obrigado por ter vindo aqui nesse podcast. Obrigada pelo convite. Muito obrigado por tudo. Eu queria dizer que você é uma força. Eu te conheço como ninguém te conhece. Eu já te vi como ninguém te viu. Eu sou teu maior fã, de verdade. Muito obrigada por Eu isso. sou teu maior fã. Eu sei o que tu passa, o que tu passou pra chegar até aqui. E tem muita coisa. Esse é só o início. Tá? Eu vou te falar algo Ah, relacionado a isso agora. Em forma de agradecimento também, porque muitas pessoas desistem de se relacionar com outras pessoas depois que elas recebem o diagnóstico, porque as pessoas não ficam. Elas saem mesmo, elas capam fora, né? pula fora do barco, né? Elas pulam fora do barco por ser uma doença muito difícil É. e de tratamento difícil, né? Tem dia que tu Mas não sabe nem onde tava, né? eu deixo muito claro quando pessoas conversam a respeito disso, que elas não podem desistir também desse fator, né? Sempre vai ter alguém enviado por Deus para cuidar de alguém que tem um diagnóstico de epilepsia ou qualquer outro diagnóstico. É. Obrigada. Nada. Eu lembro aqui, tem fotos no meu celular de dias que a Rai não lembra. Não. Ela não lembra. Se eu não lembro de você quando eu passo na rua, você já sabe. Você já sabe. Tiraram uma parte do hipocampo dela, amiga. Ela tem só um lado. Uhum. Então, entenda. Ó, e você que ficou até aqui, que esse vídeo foi importante pra você, que você se sentiu informado, também você conhece alguém que tem epilepsia, pessoas que vivem nesse mundo perdido, cara. Perdido, porque tem gente que tá perdido, não sabe o que fazer da vida mais. Pessoas que talvez pensam diariamente em tirar sua vida. Eu queria falar pra você também. Existe um Deus, cara, que ele te vê. Ele te vê, ele sabe o teu nome. Viu? Fale com ele, se apegue a ele, peça, assim como a gente pediu um dia, Senhor, mostra uma Mostra o luz, caminho. mostra um caminho pra gente, por favor. Ele não vai mandar um anjo, não vai ser um fogo, não vai ser uma pessoa, cara, porque o Senhor lida com pessoas. Sim. E ele vai te direcionar da melhor forma. Então, se você chegou até aqui nesse podcast, encaminha pra alguém, tá? Nosso Instagram, a gente faz cortes e solta, encaminha. Não custa nada. Uhum. É de graça. É de graça. E tu vai estar abençoando a vida de alguém. E você vai estar propagando informação e abençoando a vida de alguém. Tá bom? Se você chegou até aqui, que Deus te abençoe. Queria mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores. Emanuel, meu amigo Nelson, Pastor Moisés, Diego. Deus te abençoe, cara. Viu? Um forte abraço. Deixa o teu curtir aqui embaixo, comenta. E um abraço no teu coração. Deus te abençoe. Abraço.